foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, e cumprindo os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Como é de conhecimento da igreja, e também do Patrick, da Daiane, da Aula, nós não batizamos criança, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. A Fernanda não pode crer ainda, mas vocês creem o suficiente para trazê-la ao templo e apresentar ao Senhor Jesus. Se fosse importante batizar uma criança quando bebê, Jesus teria se batizado. Maria e José teriam batizado Jesus nessa época para nos dar o exemplo. Então não é verdade que nós podemos batizar crianças. Crianças não podem ser batizadas, mas apresentadas ao Senhor. Então vocês estão vindo aqui para oferecer a Fernanda ao Senhor. Vocês prometem diante de Deus e diante das testemunhas criar a Fernanda na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Promete? Eu Patrick, promete inculcar na mente dela o caminho que ela deve andar, diz a palavra de Deus. Você também, Daiane, você, Áurea, promete cuidar da netinha aí. Amém? Então eu creio que Deus se alegra muito. E quantas pessoas oferecendo crianças a outros espíritos, mas graças a Deus vocês estão oferecendo ao Espírito maior, ao máximo que é Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. E vocês estão, com a autoridade que vocês têm como pais biológicos, vocês estão entregando nas mãos do Senhor a Fernanda. Amém? Nós iremos aqui neste momento tão sublime diante da igreja, nós vamos orar consagrando a Fernanda ao Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé neste momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, nas minhas mãos, Pai, está a Fernanda, Pai. É presente do Senhor a este casal. Neste momento, Pai, eu quero apresentá-la a Ti, Senhor, consagrando a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que não falte, Senhor Deus, as gorduras da terra, que não faltem, Senhor, os orvalhos dos céus, a mudança do trigo e do mosto. Usa a Tua filha poderosamente e seja cancelado, Senhor, toda possível maldição hereditária é cancelada agora, porque ela pertence a Ti, foi consagrada a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe. Podemos assentar em nome de Jesus.